Olá, olá, boa tarde. Aqui é a Ana Paula, tô aqui hoje para uma live sobre fraldas ecológicas, maternidade sustentável. Hoje eu vou estar aqui com a Sabrina. A gente vai estar fazendo uma live tira dúvidas sobre as fraldas ecológicas e então um espaço aqui de interação, de troca. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. A Tainá cumprimentou aí, olá, Tainá. Contar para mim se vocês já usam as fraldas, se vocês têm a intenção de usar, né? Que é esse espaço aqui para a gente poder estar interagindo e tirando todas as dúvidas. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem para mim, por favor. Eu estou testando aqui hoje uma lapela diferente, então vai ser uma novidade. Aí a confirmação de vocês é importante aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Ninguém me respondeu. Vamos ver aí se tá fluindo tudo bem. Vou fazer mais um teste. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá fluindo bem o som? Puderem comentar para mim, por gentileza. Então, nós estamos aí completando, né, 13 anos de trabalho. São 13 anos dedicados nessa questão de redução de resíduos e Bebês Ecológicos é uma marca da Morada da Floresta, que já nasceu com o nascimento da Morada da Floresta. É uma marca que para mim é como se fosse também um filho, porque veio com o nascimento, né, da filha Violeta, nossa primeira filha, que um ano depois do nascimento da Violeta, a gente lançou tanto a Morada quanto as fraldas Bebês Ecológicos. Então, na época, no Brasil, quando eu optei por usar as fraldas de pano, porque eu já tinha consciência da questão do impacto, não existiam assim opções para comprar no Brasil, eram muito escassas. Então eu comecei um trabalho, uma pesquisa, né? E foram os testes de um ano com a nossa filha até a gente lançar a fralda Bebês Ecológicos em 2009. E depois de mais um ano de vendas, de testes, de feedbacks, de colheitas de feedbacks, a gente lançou a nossa fralda tamanho único, que é uma fralda que a gente, enfim, tem a patente verde. São muitos anos, então, de dedicação, né? Não só com essa experiência enquanto a gente ter tido 2 filhos com as fraldas ecológicas, mas também acompanhando as famílias. A gente tem um grupo, né, de suporte das fraldas ecológicas no WhatsApp, onde a gente tem atualmente mais de 200 pessoas. E a troca ela é muito próxima, ela é muito íntima. Acho que essa é uma grande diferença de quem escolhe, né? Apoiar uma empresa brasileira, de comprar um produto produzido no Brasil, que é essa possibilidade de ter um contato mais próximo, né, com a marca e também de ter todo esse suporte. Então, como eu comentei com vocês, hoje eu vou estar fazendo a live aqui com a Sabrina. Ela faz um trabalho de comunicação da Morada e está por trás de muitas coisas lindas, né, que vocês veem aí no nosso Instagram, da Morada da Ecológicos. Enfim, ela é uma pessoa que se aprofundou, entendeu profundamente como comunicar, como que a gente pode simplificar o uso das fraldas de pano através da comunicação. Então tá aí a Sabrina, né? Tô aqui te elogiando, né? Seu trabalho de arte, de comunicação tão bonito, né? E o quanto você, mesmo ainda não sendo mãe, tem também um conhecimento já bem profundo sobre as fraldas. Gratidão. Boa tarde, pessoal. Prazer. Então, meu nome é Sabrina, como eu estava comentando, eu trabalho na parte da comunicação da Morada da Floresta e, como ela disse, mesmo não sendo mãe, já tenho certeza que quando chegar o momento, vou saber direitinho como utilizar, vou saber onde buscar informações e saber qual escolha fazer, né, pelas fraldas ecológicas. Hoje, o que eu sei, eu tô até aqui, ó, faço testes em bichinhos de pelúcia, já para aprender direitinho as formas de ajuste. E tô no dia a dia aí respondendo vocês, interagindo com todo mundo, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no direct do Instagram, dos comentários. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para tirar dúvidas mesmo sobre esse assunto, que para muitas pessoas é novo, especialmente quando a gente fala aí das fraldas ecológicas modernas, né, que são tão diferentes das que a gente tinha antigamente, quando na verdade eu nem era nascida. Verdade, Sabrina. Você tocou num ponto interessante que é a diferença, né, entre a fralda antiga e a fralda atual, porque muitas vezes a gente posta e algumas pessoas falam, puxa, eu usei essa fralda aí há 30 anos atrás. Então fazem uma associação direta
com as fraldas antigas, que é a calça plástica com aquela fralda bem grande, que é um tecido de musselina, né? Que é, inclusive, um tecido muito legal, que tem a sua função, que é bastante útil, mas existem algumas diferenças para as fraldas de pano modernas. Né? Uma das diferenças das fraldas de pano modernas, eu posso pegar até de elástico caseado, né? Que eu comentei que foi um desenvolvimento do ano de 2010, né? É que a fralda ela vai crescer junto com o bebê. Então, por exemplo, dentro dessa aqui, ela vai ter o sistema de ajuste por botões, que fica ali dentro, e a gente vai crescendo. Então, uma fralda vai vestir de um bebê de cerca de 5 quilos até 17 quilos e evitar o descarte de cerca de 5.000 fraldas descartáveis. E, então, isso é uma diferença em relação aos modelos antigos, né? De calça plástica, por exemplo, que também rasgava muito na máquina de lavar. Eu sou prova viva disso, porque eu comecei usando esses modelos, né, de fraldinha. Então, ela não tinha resistência para lavar na máquina. E uma coisa que para mim também fez muita diferença é a questão do absorvente. Né? Por exemplo, esse aqui é de toalhinha, ele é dobrável. Mas ele, mesmo sendo dobrável, ele é pequeno. Então, assim, ele absorve bem com pouco volume. Pouco volume no bebê e pouco espaço na hora de secar no varal. Então a gente pega isso aqui e dobra mais fácil, ou simplesmente, na verdade, usa esses aqui que nem tem dobra nenhuma. É só colocar. Então isso aqui facilita muito no dia a dia, porque quando a gente, por exemplo, estende um monte de fralda compridona que exige várias dobras, é muito menos prático no dia a dia. E além disso, a gente tem também a fralda tudo em um, né? A Aio, aqui no caso eu tô com uma Aio Bela Gil, que ela já tem um absorvente dentro da fralda, uma peça única, que você consegue enviar para creche, de repente quem ainda não tem tanta experiência também, na hora que vai fazer um primeiro teste com as fraldas ecológicas, é uma opção muito bacana. Porque como você vê aqui, ó, tem a fraldinha normal, com tecido impermeável por fora, e aqui dentro tem o absorvente. Ele vem com um bolso que facilita a inserção, então você consegue facilmente colocar ele dentro da fralda. A diferença desse modelo é só que você não vai conseguir utilizar ele na piscina, que é outra vantagem muito grande das fraldas ecológicas, né? Porque é comum que, por exemplo, quem usa fralda descartável, de repente um dia decide, vamos descer na piscina com o bebê, tem que correr para a farmácia para comprar uma fralda que possa ser utilizada na piscina. E aqui no caso é diferente. A única diferença que vai ter, se você vai usar uma fralda ecológica na piscina, é que você vai usar sem absorvente. Perfeito, perfeito, muito legal. Aqui a Mauri Beleza Natural perguntou se as fraldas já vêm com absorvente, né? Então, assim, tem um modelo que a gente chama de pocket, que significa bolso, né? Então, na fralda de bolso, que é a pocket, o absorvente ele é vendido à parte. Então, tem um desconto na compra do absorvente, porque você pode combinar os absorventes também. Então, por exemplo, a gente sabe que um bebezinho, quanto menor o bebê, o volume de xixi é menor. Conforme o bebê cresce, o volume de ml aumenta. Então, a gente sempre vai precisar combinar absorventes. Por isso que você pode colocar os absorventes de forma à parte, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, o contorno, né? Você pode usar a fralda com contorno. Você pode utilizar a fralda, por exemplo, com 2 absorventes de fluxo leve, fazendo 8 camadas de absorção. Então, por exemplo, 2 absorventes de fluxo leve com 8 camadas de absorção, ele é suficiente para um fluxo intenso. Além de ele ser fininho, né, que essa questão do volume é uma questão também que gera muitas dúvidas nas pessoas, né? O volume da fralda de pano. É porque, assim, a fralda de pano, ela realmente tem um pouco mais de volume do que a fralda descartável, quando ela tá sem xixi. Mas quando molha o tecido, ele diminui. Então, ele perde volume quando ele tá molhado. E já na fralda descartável, quando o bebê faz o xixi, aquele gel cresce e ganha volume. Só que então, assim, a fralda de pano, ela tem um pouco mais de volume do que a fralda descartável, mas ela não é prejudicial para o bebê. A gente já ouviu diferentes especialistas, pediatras, especialistas em ergonomia, né, para poder compilar também um artigo que está publicado no nosso blog que fala sobre isso. Então, quando o bebezinho é bem pequenininho, ele está sempre numa posição fetal, né, que é aquela posição de sapinho, que fica com as perninhas mais abertas. Então, a fralda encaixa ali perfeitamente. Agora, uma dica importante e interessante é que a fralda ela seja proporcional ao bebê.
Por isso que a gente tem também as fraldas de recém-nascidos, que são fraldas que vão vestir mais justinhas, né, para a primeira fase. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Sabrina está mostrando aí uma mini pequenitas, né? A gente Isso. sabe, né, que uma fralda tamanho único, né? Tanto essa que eu mostrei, a Pocket, que ajusta por elástico caseado, quanto a Pocket, que ajusta por botões, ela pode nos dar uma possibilidade de várias reduções. A gente pode apertar botões diversos aqui, a gente pode colocar, inclusive, uma aba por cima da outra. Estou botando aqui, vou mostrar para vocês. Ó, assim, aqui em cima da aba, a gente tem os botõezinhos invertidos que podem ser utilizados para poder reduzir aqui a fraldinha, ó. Então, a gente já botou, ela vai ficando menor, né? Ela diminui aqui no comprimento, né? Na vertical, na cintura. Mas a largura da fralda tamanho único, ela é muito mais larga do que a fraldinha RN. Aqui eu tenho também uma mini pequenitas para colocar uma comparada com a outra, né? Para a gente enxergar mais ou menos assim a diferença de largura entre o modelo RN e um modelo tamanho único. Então, assim, naturalmente, como ela é uma fralda produzida para servir até o desfraude, até um bebê de mais de 2 anos, ela tem uma largura necessária. E os bebês recém-nascidos, eles nascem muito pequenininhos. Ana, a Graziella perguntou aqui quantas fraldas comprar para cada fase, né? Então, caso você vá utilizar as fraldas para recém-nascido, então as mini pequenitas, as pequenitas e depois as tamanho único. Quantas fraldas? Vamos responder para a Graziella. Olha só, eu imprimi por escrito aqui essa resposta para facilitar até para quem está assistindo pegar um print. Ah, boa. Ó, imprimi invertido para ficar certinho para vocês, tá? Que vocês podem pegar um print sobre essa pergunta. Então, a gente chegou nesse número ouvindo experiências de famílias. Aqui a gente chegou num número de 5 mini pequenitas, 10 pequenitas. Aí tem a capinha anti-vazamento RN, que a gente pode mostrar um pouquinho. Não sei se você tem uma capinha Ah, anti-vazamentos eu tenho. aí. Tenho sim. Os absorventes, né, de fluxo leve. Ó, a capinha de vazamento, né, que a Sabrina está mostrando, ela vai possibilitar colocar o absorvente dentro e colocar dentro da fraldinha. Então, a gente consegue reutilizar a fralda por mais vezes e também evitar vazamentos, principalmente nessa fase de adaptação. É uma excelente solução a capa anti-vazamento. Tem pessoas que, inclusive, têm menos fralda e mais capa anti-vazamento, porque consegue ficar trocando só esse refil. O tecido dela é bem Ela fica molinho. assim. Você vai colocar ela dentro da fralda, por cima mesmo, como você colocaria um absorvente. Aqui, ó, vou mostrar um para vocês. Ó, essa aqui é uma fralda de ajuste por botões. Nela aqui a gente está com o absorvente dentro dela. Você pode também colocar uma fralda pocket de ajuste por botões, né? Você também pode colocar ele por cima, assim, ou você vai colocar com uma capa anti-vazamentos por cima. E daí, nessa situação, com a capa anti-vazamentos por cima, que muitas vezes, quando o bebê fizer o xixi, o cocô, você vai conseguir só trocar essa parte. E a fralda vai continuar limpinha, você pode utilizar novamente. A gente tem relato, inclusive, de cliente que usa a mesma fralda ao longo de todo o dia, ou troca uma vez, para que consiga só trocar essa parte interna, lava muito menos capa, né? Você acaba lavando só a capa anti-vazamentos e o absorvente, economiza em energia, em água, em trabalho mesmo, no final de contas, né? Perfeito. E aí, nessa fase de recém-nascido, né, tem o absorventinho de cor preta. Ele pegou um pelinho aqui. Ó, o absorventinho de cor preta, ele é bacana para a fase do mecônio. O mecônio, ele é o resíduo remanescente, né, do processo da gestação. E quando o bebê nasce, no comecinho ele solta essa melequinha bem preta. E ele é mais difícil de tirar. Então, tem pessoas que gostam de usar o absorvente na cor preta. É uma questão de gosto, né? Tem pessoas que vão preferir cor clara. A gente tem para ambos os gostos, né? E a gente tem também o contorno, né? Que é para poder colocar em volta do corpinho do bebê. O tecido é uma delícia. Então, especialmente os bebezinhos que ainda são muito magrinhos, que ainda até precisam de um certo volume para não ficar larga a fraldinha neles, até às vezes, né? O bebê realmente nasce bem pequenininho. Aqui, ó, o cocôzinho é mole, ele segura muito bem assim nas laterais, porque ele tem, além de ter uma área maior de extensão, ele veda também nas laterais.
Então, o contorno costuma ser um item bem legal para recém-nascido também. Então, essa listinha que a gente chegou de quantas fraldas aí para um enxoval de recém-nascido, a gente Ó, tira chegou, print. né, ouvindo a experiência das clientes. E algumas pessoas perguntam se realmente é necessário, né, o modelo de recém-nascido. Nós ouvimos muitas famílias e, inclusive, a gente tem um vídeo publicado no Instagram Bebês Ecológicos com vários depoimentos, né? E a grande maioria das pessoas consideram que foi muito legal ter o modelo RN, que ajudou a não ter vazamentos, porque quando a fralda tá larga, pode ser mais difícil a adaptação, pode acontecer vazamentos, e hoje a gente vai dar umas dicas também, né, de adaptação, evitar vazamentos aqui nessa live hoje, né? E então, assim, esse enxoval RN ele vai servir melhor para esse comecinho. E depois a pessoa pode vender também esse enxoval seminovo no próprio grupo de suporte no WhatsApp. Ou ela pode até comprar, então, esse enxoval, comprar ele em seminovo, né? Porque acho que a fralda mais ecológica é aquela que também já existe, se torna ainda mais sustentável quando a gente usa o produto mais do que uma vez, né? As fraldas, elas são reutilizáveis. Às vezes o bebê vai usar por 3 meses e ela ainda vai ter condição de ser usada por vários bebês depois. Então, isso é muito bacana, né? Então, é uma forma de oferecer mais conforto também para o bebê, por não ficar muito volumoso. Como eu falei, o bebê nasce muito pequenininho, às vezes a gente bota a fralda tamanho único, ela vem parar aqui no peito, assim, do bebê, fica tudo muito volumoso. Então, a gente oferece essa opção, mas se você quiser começar com a fralda tamanho único, fique à vontade. A nossa fralda tamanho único, assim como a gente costuma ver também, né, no mercado, a comunicação de que a fralda tamanho único veste de recém-nascido até o desfraude, ela é totalmente possível de ajuste, né? Uma questão de escolha. E nós só fizemos, né, as fraldinhas RN de acordo com a demanda. A gente, como é uma empresa pioneira no Brasil, que começou em 2009, começamos também comunicando de que as fraldas tamanho único serviam de RN até o desfraude. Mas à medida que a gente foi experimentando, ouvindo clientes, eu também tive 2 filhos, né, como comentei, nós fomos assim, desenvolvendo esse modelo também, que eu particularmente aconselho, assim, não é por um interesse de vender um outro enxoval, mas é pelo conforto do bebê, pela questão da quantidade de tecido que fica entre o bebê e pela quantidade de depoimentos e relatos também, ouvindo a experiência, né, de muitas mães. Ó, vamos mostrar aqui para comparar. Essa aqui é a fralda tamanho único, ela é a fralda tudo em um, a Aio, né, Bela Gil, no menor ajuste. Então esse aqui é o ajuste RN que seria. Essa é a Pequenitas. Você já vê uma diferença grande. A Pequenitas, ela para quantos quilos que é mesmo, Ana? Agora me fugiu um A pouco. Pequenitas ela é de 3,5 kg até 6,5 kg, que é mais ou menos um bebê é isso, depende, na verdade, o biotipo, né? Cada bebê tem um biotipo único. Às vezes um bebê nasce com 3,5 kg, mas às vezes ele nasce com 2,8 kg, enfim. E essa aqui é a mini Pequenitas. Agora, vê a diferença que vai ter tanto no volume de tecido, né? Quanto no tamanho mesmo da fralda. No Essa espaço aqui é para muito mais cicatrização do apropriada. umbigo, né? Exato. Na Pequenitas a gente tem aqui um botãozinho, que esse botão ele fica. Se apertando esse botão, você vai colocar na fralda do bebê e o tecido ele não vai pegar ali no coto umbilical. Então vai facilitar essa cicatrização. E a mini Pequenitas ela já fica naturalmente abaixo da altura do umbigo. Então também não vai afetar a cicatrização. A gente tem Perfeito. relatos até de clientes utilizando, assim, quando a gente fala, né, de biotipo do bebê, como isso varia. A gente tem relatos até de cliente que acaba utilizando a fralda extra grande, por exemplo, em um bebê de 8 meses, né? Então, é importante sempre você ter essa atenção a qual é o tamanho do bebê, porque muitas vezes, quando a coxinha dele é mais grossa, pode ser que você consiga já utilizar de cara uma fralda tamanho único, né? Mas como a Ana estava comentando, a maior parte dos relatos que a gente recebe aponta numa direção que é interessante sim você ter uma fralda pequenitas, uma mini pequenitas, pelo menos ali para você testar no começo e entender se não é o tamanho da fralda que está fazendo a diferença na sua adaptação com as fraldas ecológicas. Perfeito.
A gente, então, nessa pergunta que a Gabriela fez para a gente, Graziella, né, de quantas fraldas comprar para cada fase, então a gente pode explicar também tamanho único. A Juliana perguntou também sobre o processo de manchas, né, para clarear absorventes usados, a gente vai responder também. Teve uma pergunta aqui do Juca sobre quais os tipos de absorventes para as fraldas tamanho único. Então, como a gente passou, né, a gente mostrou a fralda pocket de bolso, né, que tem ajuste por elástico caseado ou o ajuste por botão, que a gente já trabalha também há muito tempo com os botões anatômicos, que é um botão de cantinhos arredondados e vai possibilitar que você pegue esse botãozinho aqui de baixo e abotoe e diminua a fralda, né? E aumente, diminui, você vai regulando por botões. Aqui você vai ter na cintura também todas essas opções que vai fazendo a regulagem. Então, a gente tem a pocket com ajuste por botões ou por elástico caseado. E a Raio, que é essa fralda modelo tudo em um, que a Sabrina mostrou também, que já vai ter o absorvente acoplado, né? A fralda Raio, ela oferece uma praticidade, por exemplo, para momentos que vai sair, a fralda já está montada. Para quem deixa na creche, a fralda já está montadinha. Tem até essa opção aqui que tem algodão orgânico por dentro, que é uma coisa que muitas pessoas pedem também, né? Quando o bebê tem alergia, né? Tem uma opção com algodão por dentro, né? E então, assim, na fralda pocket, você pode utilizar o absorvente nela ou por cima ou por dentro do bolso, né? Existem as duas opções. Pode ser com a capa anti-vazamentos, pode ser também com contorno. E aí, sobre o tipo dos absorventes. Então, a gente vai ter o absorvente de fluxo leve, que é o primeiro deles, que vai ter 4 camadas super absorventes. No Brasil, a gente vê, né, tecidos como o Melton, o Moletom, e da família do Melton tem vários, que às vezes recebem outros nomes, às vezes nomes até comerciais, mas ele é simplesmente o principal tecido no Brasil. E esse tecido fomos nós quem descobrimos no ano lá de 2010. Tudo, na verdade, tem um começo, tem uma história, porque as fraldas de pano modernas não são tão antigas assim no Brasil, né? É um produto mais recente, né? Então, esse tecido ele é super absorvente. O que vai fazer muita diferença na absorção é a quantidade de camadas. Então, por exemplo, é uma questão de combinação de absorvente. Quando o bebê vai dormir, a gente precisa fazer combinações para poder aumentar a quantidade, por exemplo. Então, a gente tem fluxo leve. Esse absorvente ele é muito legal porque ele tem um lado nesse branco aqui de dry fit. O dry significa seco, né? Dry fit, que é um tecido esportivo, que faz uma camada mais sequinha, e o outro lado de algodão, né? Que é um tipo de Melton, Uniflox, são essas bases, assim, né? Que são utilizadas no Brasil. E aí, no absorventinho, né, de toalhas... Ah, perdão, só completando sobre esse, ele é um pouquinho mais largo e às vezes ele pode, então, preencher mais espaço do que o absorvente que tem na Aio, que também é interessante. Às vezes pode ser necessário complementar, né? Combinar absorventes. Depois a gente vai ter o absorvente de fluxo médio. Ele é dobrável em toalhinha e aí ele vai ficar com 3 camadas. E aí a gente tem o absorvente de fluxo intenso, que a gente dobra, ele vai ficar com 4 camadas. A gente também está lançando o mesmo absorvente de fluxo leve também nessa cor, que é uma bege, né? Um caqui, que é esse tom aqui. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é o melhor absorvente? É uma das coisas que a gente tem comunicado, né? E trocado, né, Sabrina? É que, assim, não existe uma verdade absoluta sobre as fraldas ecológicas. Às vezes, para uma pessoa, para uma família, por exemplo, que mora numa região onde a secagem é difícil, não bate muito sol, o melhor absorvente pode ser para essa família um absorvente de toalha, porque ele vai abrir e vai secar separado. Já para uma região onde tem mais sol, esse pode ser um melhor absorvente. Ele pode demorar mais para secar, mas a pessoa tem uma boa condição de secagem, pode ser um melhor absorvente. Para outras famílias, talvez o melhor absorvente seja o absorvente mais barato. Então, não existe uma verdade única sobre o uso das fraldas ecológicas. Inclusive, quando a gente fala qual que é o melhor modelo, é o ajuste por elástico ou o ajuste por botão? A gente faz essas enquetes, essas perguntas, né, também para as pessoas que usam. E existe um percentual maior das pessoas que compram e que gostam das fraldas de ajuste por botões, mas também existe feedback
de pessoas que preferiam as fraldas de ajuste por botão por uma fase e depois, em determinada fase, começou a gostar mais do outro modelo. Por isso que é interessante ter uma certa diversidade para que você faça um enxoval variado para diferentes ocasiões, diferentes fases do bebê. Né? Cada família é única, né? Cada bebê é único, tem seu biotipo único e também ele vai ter fases diferentes. Então, o que é preferido para você em uma fase, pode ser que em outra fase já seja outra coisa. Né? Por isso que a variedade é interessante. Uma dica que é legal também, para quem optou por fazer um enxoval RN e depois prosseguiu para as fraldas tamanho único, esse aqui, por exemplo, é um absorvente RN que está simplesmente dobrado de uma forma diferente. A gente pode utilizar esse absorvente como reforço. Ó, aqui eu dobrei ele como absorvente RN. Você compara ele aqui, ó. Esse aqui é um absorvente tamanho único e o RN, dobrados da forma padrão. Depois que você deixou de usar as fraldas RN e está usando a tamanho único, você vai só dobrar ele de outra forma e você consegue utilizar o mesmo absorvente. É bom especialmente para quem pensa não em vender ou doar o seu enxoval logo após o desfraude dos modelos RN, né? Na verdade, não é nem o desfraude, é a passagem para os modelos T1. Mas também para quem pensa, assim, de repente, em guardar para um segundo filho, ou então para passar para alguém da família, né? Então é legal que você consegue estar utilizando eles ainda como reforço. E quando a gente fala de combinações é muito importante, né? Isso, a gente entender a quantidade de camadas e como elas vão influenciar na capacidade de absorção, em qual momento utilizar quantas camadas, né? Por exemplo, como a Ana mencionou na fralda Ayo Bela Gil, né? Que a gente tem, ou qualquer fralda Ayo, as fraldas tudo em um, que agora a gente também tem os modelos da coleção botânica no modelo tudo em um. Se quiser mostrar um pouquinho, Ana, das estampas, a coleção botânica, Filhotes da Amazônia, a gente já teve aqui alguns elogios à qualidade das estampas. São lindas Legal, mesmo, que né? bacana, Sara. Essa dica que você falou, ela é uma dica muito legal, né? Vale até eu reforçar, porque a gente teve perguntas, né, sobre isso. Então, RN ele é dobrado dessa forma, mas depois na tamanho único é só dobrar ele ao contrário e continuar utilizando ele como reforço. Então, ele é um absorvente que pode ser útil em ambas as fases, basta dobrar na direção diferente. Essa dica que você falou foi ótima, é uma pergunta que a gente tinha recebido também. E a questão das estampas, a gente trabalha com estampas exclusivas. Então, nós temos algumas coleções, que é a coleção Filhotes da Amazônia, né, a primeira delas, onde a gente tem um mapeamento, eu vou até abrir aqui o elástico para ficar mais visível, mas é um mapeamento de animais ameaçados de extinção da floresta amazônica, do bioma brasileiro. Então, a intenção é ilustrar, através também das estampas, da arte, os animais da nossa fauna, né? Para que a criança já comece a ter contato com a onça, com a abelha, qual que é a importância desses animais. Olha que graça a anta, como, por exemplo, a gente tem aqui o tamanduá. A gente sabe que muitas vezes coisas assim de bebês, tem foguete, né? Os tipos de estampas estão muito longe da nossa realidade local também, né? Coisas que tiram muito dessa realidade. Então, o objetivo é também, além de homenagear, né, esses animais, falar também do tema através da arte, através das estampas, trazer, proporcionar para a criança, né, um contato com esses desenhos e a gente pode até contar ali uma historinha para eles. Então, na coleção Filhotes da Amazônia, a gente vai encontrar os animais ilustrados e também essas estampas da família, que vai ter, por exemplo, a plantinha do tamanduá, as pintinhas da onça, pintinhas da onça elogiada, as pessoas gostam muito, que é as pintinhas, né? Ou as manchinhas do tamanduá, perdão, da anta, na verdade, aqui. As manchinhas da anta. Só a anta filhote que tem essas manchinhas, né? Por exemplo, é uma curiosidade. E aí a gente tem a coleção botânica, onde nós ilustramos ervas utilizadas no autocuidado, né? Com os bebês, com o autocuidado da humanidade há muitos anos, né? Por exemplo, a gente tem aqui a camomila, né? A gente vê tudo para beber tem camomila, né? Shampoo, pomada, calêndula, né? E então nessa coleção botânica são essas estampas de, eu tenho aqui uma bolsinha de calêndula, por exemplo, para mostrar para vocês. Olha só que linda.
né? Então tem tudo, a bolsa, o sacolão impermeável, as fraldas, com essas estampas ilustradas por uma artista brasileira. E aí a gente tem a coleção Tucano, que são os tucaninhos maravilhosos, que é uma parceria com o Sérgio Maroni na Collab Tucano, ilustrada pela mesma artista brasileira, que é a Cíntia Giuru. Olha só aqui a preta, que linda, que também é da Tucano. E nós temos a coleção em parceria com a Bela Gil, que tem os alimentos, a cenourinha, o rabanetes, né? Então essas são aqui as nossas estampas, que atualmente são todas assim com propósito, com estampas exclusivas. E aí, Sá, eu tô aqui então com a nossa tabelinha para mostrar a quantidade de fraldas que uma pessoa precisa para usar com o bebê na fase tamanho único, que a gente, ouvindo muitas experiências, percebe que a partir de 5 quilos ela começa a vestir, né, no bebê, né, de acordo com o tamanho, para vestir melhor, e vai até equivalente a 17 quilos. E existem duas variações, porque assim, tem pessoas que usam as fraldas e os absorventes e colocam tudo para lavar. Então, colocou a fralda, né, absorvente, tirou, colocou ali no sacolão impermeável ou no balde, acumulou para lavar, né? Ou a pessoa tem várias capinhas anti-vazamentos e o absorvente dentro e tem um enxoval mais econômico, que é um enxoval com menos fraldas e com mais capa e mais absorvente. Então, eu vou mostrar aqui, ó, a primeira opção vai ser uma opção sem a capa anti-vazamentos, tá? Então, a gente está falando de 24 fraldas, pensando que a gente vai lavar, então, diariamente. 10 fraldas, mais ou menos, para hoje, 10 para o dia seguinte. Aí, a gente tem aqui, então, dentre essas variações de fralda, né? 8 fraldas AIO, 16 pockets, né? Ajuste por botão ou por elástico. Tem 28 absorventes. A gente está sugerindo aqui uma variação. Por exemplo, 10 de fluxo leve, 10 de fluxo médio, 2 de fluxo intenso e 2 contornos. Essa daqui, então, é uma sugestão para quem deseja lavar todos os dias. Tem pessoas que armazenam as fraldas por 2 ou 3 dias. E aí, nesse caso, precisa, então, aumentar proporcionalmente a quantidade de fraldas, né? Para poder ter mais fraldas e lavar menos vezes. Agora, eu vou mostrar a segunda opção, que vai ser quando a pessoa quer ficar utilizando com a capa anti-vazamento. Né, esse enxoval, inclusive, foi uma sugestão, né, da Sabrina, ouvindo a experiência de clientes, né, de mães, né, que utilizam as fraldas com seus bebês e que disseram que tinham comprado as fraldas e que usavam basicamente poucas fraldas e muita capinha de vazamento e absorvente. Então aqui, olha, são apenas 12 fraldas que cai pela metade, né? 20 capas anti-vazamentos e 28 absorventes. A gente vê que capa e absorvente, eles aqui têm, então, mais capas, né? E a quantidade de absorvente se manteve. E diminuiu pela metade a quantidade de fraldas. Quem quiser pegar um print aqui dessa dica, né? Tá aí para poder já esclarecer essa dúvida e vocês poderem montar esse enxoval. A gente tem esse enxoval também montadinho, na verdade, já com estampas maravilhosas, super bem escolhidas, né? Já tá na própria loja virtual. Embora nesse momento a gente está fazendo um balanço aí de estoque, algumas coisas vão aparecer indisponíveis, mas é só colocar avise-me quando estiver disponível para receber também no e-mail. E enquanto a gente está passando por essa reposição de estoque, pessoal, é legal avisar já que a gente está com esses itens, alguns deles, né, não todos, disponíveis no Mercado Livre em um preço super especial para esse julho sem plástico. Então, por exemplo, capa anti-vazamento. Cada unidade normalmente sairia por R$ 21. Comprando 10, você pagaria 210. No Mercado Livre, agora está conseguindo por 180 10 capas anti-vazamento. A fralda da Bela Gil, que normalmente seria R$ 79,90, que é a fralda AIO, que já vem com absorvente, está pronta para uso, sairia por R$ 79,90, agora está R$ 59,90. Então, saindo daqui, já dá uma olhada nos nossos stories, eu vou subir lá, para que vocês consigam pagar esse preço especial mesmo. Inclusive, comprando 4 fraldas AIO Bela Gil, você está pagando só R$ 200, ao invés de R$ 319,60, que seria o preço original. Então, realmente, as promoções do Julho Sem Plástico estão muito boas. Perfeito. E vale a pena se comprar ali pelo Mercado Livre. Muitas vezes você consegue até frete gratuito para sua casa. Depende um pouquinho de onde você mora, qual o volume de compra, porque eles estão no fundo do Mercado Livre. Se você conhece, já deve
entender um pouquinho ali. E pode ser que você consiga ali o frete grátis. Legal. A Bibiana está perguntando se tem previsão para os kits voltarem, né, no site. Então, a gente está fazendo um processo interno de imputar todo esse estoque que a gente contou. Estamos fazendo um processo interno mesmo de mudança de RP. E aí, a nossa previsão para poder estar com todo o estoque é aproximadamente até mais ou menos quarta-feira da semana que vem. Embora tenha muita coisa disponível, né, na loja nesse momento, tem coisas que ainda a gente está subindo estoque. A gente recebeu dica que pergunta, Sabrina, sobre questão de lavagem, de mancha, né? Lavagem é um tema sempre que gera bastante dúvida. Você quer falar Falar de aí um armazenamento pouquinho? também, né? Então, ó, vamos começar, acho que falando do armazenamento das fraldas. Como que você vai fazer esse armazenamento, né? Vamos imaginar que você está fora de casa, por exemplo, levou as fraldas ecológicas para um passeio, para casa da avó, creche. Como que você vai fazer? No dia a dia você vai pegar essa aqui, ó, que é uma bolsa impermeável, nela cabem em torno de 5 fraldas com absorvente, depende um pouquinho de qual é o tamanho da fralda, qual o volume de absorvente que você está usando. E daí, no dia a dia, você vai guardar ela aqui com o xixi. O xixi, ele tem uma substância que evita o surgimento de fungos, né? Então, é importante que você não molhe essa fralda com xixi antes de armazenar. Você armazene ela seco mesmo. Isso, às vezes, para algumas pessoas parece um pouco controverso, mas é essa substância presente no xixi que vai conseguir preservar a fralda livre de fungos. E aqui você pode armazenar ela por em torno de 2 a 3 dias, mas o ideal é que chegando em casa você coloque ela no sacolão para lavanderia, que ele já vou mostrar aqui, eu vou até ter que levantar para mostrar, porque ele realmente é enorme. Então, ó, dentro dele aqui, quantas fraldas vão, Ana? Aí vai o enxoval completo, vai caber mais de 24 fraldas aí dentro. Dá para armazenar até por 3 dias, né? Então, vai caber tudo aí dentro. Ele é bem longo, dá para levar em viagem, dá para ficar pendurado, né, perto do trocador. E ele é bem reforçado. Todas essas bolsas impermeáveis que a gente tem, elas são a prova de vazamento tanto de líquido quanto de cheiro. Então, você pode colocar tranquilamente no quarto do bebê, não vai ser um problema. O sacolão para lavanderia, como ele vai acumular mais fraldas mesmo, ele tem uma alça reforçada em zíper, então é um material bem resistente que você, mesmo depois, quando passar pelo momento de desfraude, não utilizar mais para fraldas ecológicas, você pode utilizar como sacolão para lavanderia de roupas mesmo, para as roupinhas do bebê, para guardar tudo, e acaba sendo muito prático no dia a dia. Daí, agora que a gente fez o armazenamento, como que a gente vai colocar para lavagem mesmo, né? Então, uma grande dúvida que surge sempre é em relação ao cocô. É o receio que as pessoas costumam ficar. Então, basicamente, tem 2 fases. Uma é antes da introdução alimentar e depois. Antes da introdução alimentar, o cocô ele ainda é pastoso, quase líquido. E ele vai sair na hora da pré-lavagem. Então, você vai colocar a fralda ecológica, aquela de recém-nascido, ou mesmo de tamanho único, se você conseguir utilizar antes da introdução alimentar, você vai colocar ela normalmente na máquina de lavar, fazer a pré-lavagem, e na pré-lavagem que vai sair todo esse resíduo do cocô. E daí é na lavagem, efetivamente, no duplo enxágue, que ela vai ficar 100% limpinha. Você vai utilizar a quantidade de sabão que é indicada pelo fabricante. Não pense, inclusive evite muito colocar sabão a mais, porque isso muitas vezes acaba resultando na impermeabilização das fraldas. E esse se torna um problema que a gente consegue resolver, mas às vezes é uma dorzinha de cabeça. Então você vai colocar a fralda normalmente, vai colocar ali com o xixi, com o cocô, a fralda antes da introdução alimentar, o cocô vai saindo para lavagem, o xixi também, coloca com lavagem para tecidos delicados, se possível, sempre em temperatura da água inferior a 40 graus, de preferência água fria, vai colocar para lavar, lavou, coloca para secar no sol, de preferência, né? Caso você tenha. Se não tiver, se tiver só sombra, só se atenta, porque talvez você precise fazer uma lavagem profunda com maior frequência para evitar o acúmulo de amônia, porque o sol ele acaba tendo quase que um poder antibactericida, eu diria assim, né? Ele ajuda mesmo para que as fraldas fiquem mais limpinhas, e além disso, caso fique alguma manchinha de cocô, o sol vai ser o responsável por tirar essa manchinha e deixar a sua fralda branquinha. E depois a introdução alimentar, Ana, quer falar um pouquinho? Legal, perfeito, Sal. É isso aí. A gente às vezes pensa, puxa, guardar a fralda com o cocôzinho, né, do RN, mas a maioria das pessoas fazem assim.
Caso queiram ouvir outras experiências, são bem-vindos, né? Aqui no nosso grupo também de troca de experiências do WhatsApp. É só pedir para a gente o link ali no direct, Bebês Ecológicos, e a gente manda, né, para vocês ouvirem, irem, né, aprendendo, né, tirar todas as dúvidas, porque no começo às vezes parece complicado, mas depois a gente pega o jeito e é simples, e a gente se apaixona pelas fraldas, pelas estampas, pelo cuidado com as roupinhas do bebê, e é uma grande economia, né, de lixo, recurso financeiro e também para a saúde do bebê, por não estar em contato com toda a gama de químicas, fragrâncias sintéticas. Então, depois que o bebê está no cocô sólido, fica mais fácil ainda, porque esse cocô ele desprega mais da fralda. Então, a gente geralmente vira esse chacoalha na privada, o cocô ele vai cair praticamente inteiro. Tem pessoas que têm uma espátula ali, por exemplo, raspa para tirar tudo, lava essa espátula. É muito indicado que você descarte sempre as fezes no vaso sanitário. O descarte de fezes em lixo é um descarte inadequado, é um descarte incorreto. Então, a gente até fala, né, que a fralda ela é ecológica, mas ela pode ser ainda mais se você adotar algumas práticas, como fazer o descarte correto do cocô, por exemplo. Com a fralda descartável, a gente já bota ali, já vai para o lixo, e ali é um lixo que fica a céu aberto, leva às vezes contaminação e tudo mais, né? E então chacoalhou a fraldinha, tirou o excesso, foi para a máquina de lavar, lavou como a Sabrina falou, quantidade de sabão indicada pelo fabricante. Não pode ter amaciante e nem glicerina nesse sabão, porque isso pode impermeabilizar os absorventes. Não podemos usar amaciante também nas fraldinhas, porque isso também impermeabiliza, além de ser super químico, super tóxico, né? E o sol é o grande, poderoso tirador de manchas. A gente deixando sempre a fralda secar, com a parte de dentro virada para o sol, ela vai clarear as manchas. E aí você também vai preservar as cores, né? Você deixa virada essa parte para o sol. Os absorventes, só de ficar no sol, eles já vão clarear a mancha. Mas se eventualmente ficar uma manchinha mais forte, você quiser tirar essa manchinha, você pode quarar, molhar esse absorvente depois de lavado, com um pouquinho de sabãozinho, deixar no sol com pouca água e você vai quarar no sol. Se você não tem sol, você pode usar, por exemplo, o tira-manchas da Positiva, que tem bicarbonato e percarbonato, são dois ingredientes biodegradáveis, né? Que vão tirar completamente a mancha. E outra dica também sobre esse processo de lavagem é que, assim, todo tecido novo, ele vem com uma goma da fábrica. Então, é necessário, no início, lavar algumas vezes até a fralda soltar essa goma, até ela ficar mais absorvente, né? Os tecidos absorventes. Então, a primeira lavagem das fraldas ecológicas, ela deve ser sem sabão, e depois você segue lavando. Tem um processo que é chamado de limpeza profunda. Esse processo também pode ser feito logo no começo, justamente para poder desimpermeabilizar os tecidos. Então, é você lavar os absorventes com água quente e detergente, por exemplo, né? Ou com o tira-manchas, por exemplo. Então, ali você tira qualquer goma de fábrica e o tecido, na hora que cair o xixi, ele já vai penetrar mais rápido. Eu vou dar umas dicas de uso, tá, Sá? Nessa, Claro. emendando aqui a questão do absorvente, né? Que o nosso absorvente, ele tem uma camadinha de soft que faz um efeito mais sequinho. Essa camada, ela tem uma dupla função. Quando a gente utiliza ela por cima, ela faz um efeito mais sequinho, se tiver frio, por exemplo. E quando a gente utiliza por baixo, como é um tecido que não tende a absorver, ele vai ajudar o xixi a ficar concentrado aqui nas camadas de algodão. Vai ajudar a evitar vazamentos também. Ela tem um porquê dessa faixinha. Então, quando a gente está começando com o uso das fraldas, que o absorvente é muito novo, ainda foi penetrada a água nele poucas vezes, é interessante começar sempre com o lado de algodão em contato com a pele, porque o xixi vai cair aqui, ele vai absorver mais rápido e você vai, então, evitar vazamentos dessa forma. Então, assim, para evitar vazamentos na fralda ecológica, né? Acho que quem, assim, estudou, escolheu, investiu num enxoval, né? A questão é só aprender os macetes, porque aprendendo não vai ter mistério, né? Uma das coisas quanto menor o bebê, maior o ritmo de trocas. Isso é indicado para qualquer tipo de fralda, pode ser fralda descartável também.
os pediatras recomendam, né? Quanto menor o bebê, maior a frequência de trocas, porque também é muito pequena a bexiga do bebê, a frequência é maior. Então a gente acompanha essa frequência do bebê. No comecinho, pode ser que a frequência de troca seja de 1h30, 1h30 com as fraldinhas. Então, a gente no começo vai trocando um pouquinho mais, mas à medida que o bebê cresce, essa frequência de trocas ela tende a aumentar. E a gente chega a fazer uma média de trocas de 2 em 2 horas, ou até de 3 em 3 horas. A gente se adapta primeiro durante o dia e depois vai usar durante a noite, pode usar a noite inteira. Então, primeiro você se adapta durante o dia, pega o jeitinho, e depois, né, durante a noite, você vai poder também usar aí a fralda por várias horas consecutivas, entendendo que você vai precisar, então, combinar mais camada absorvente. Então, a frequência de trocas é uma dica a respeito da questão do uso das fraldas. Observar a frequência de trocas para que a gente não deixe a fralda muito mais tempo do que seria a capacidade dela, por exemplo. Isso é para todas, porque fralda descartável também vaza de vez em quando, né? Inclusive, na fralda descartável, na parte das costas, não tem esse elástico, ela é reta. E acontece o que as pessoas chamam de pescocô, que é um cocô bem líquido que escorre pelas costas inteiras do bebê, porque não tem essa barreira que a fralda de pano moderna tem, né? Então, isso não acontece, por exemplo, com a fralda de pano moderna. A gente não pode deixar, por exemplo, um absorvente para fora da fralda, porque o absorvente é de algodão, ele vai conduzir vazamento por aqui ou por aqui. Então, o absorvente sempre tem que ficar dentro da fralda. E a fralda tem que ficar bem ajustadinha, né? A gente tem um jeitinho certo ali, a gente tem vídeos que mostram com o bebezinho, com tudo que explica como cavar a fralda na virilha, como posicionar certinho no corpinho do bebê. Então, ajuste é a segunda dica, né? Depois da frequência de trocas, talvez assim, a terceira, na verdade, que a primeira foi desimpermeabilização. A segunda a frequência de trocas. A terceira, ajuste no corpinho do bebê. E a quarta dica vai ser a quantidade de camadas absorventes. Quer falar, Sabrina? Ia mostrar um pouquinho do ajuste. Então, aqui a gente não tem um bebê, a gente tem um elefantinho de pelúcia, que é onde eu uso para demonstrar mesmo como que é o ajuste correto. Então, a ideia é que o excesso de tecido que fica quando você faz o ajuste, ele esteja para dentro da fralda. E um ponto muito importante é como que ela vai estar posicionada aqui, no meio das coxas. Então, é importante que tenha uma cava, que realmente os elásticos eles estejam para dentro, ó. Tá vendo aqui dentro? O elástico ele tá para dentro, o absorvente para fora. Tem um espaço confortável para você passar o dedo, mas não a ponto de apertar o bebê. E aqui ele consegue se sentar de forma confortável também, sem marcar a barriguinha. Esses são os principais pontos do ajuste, mas com o tempo você vai pegando melhor. E caso você tenha algum problema também em relação ao ajuste, vazamentos por conta disso, você pode mandar foto lá no nosso grupo de WhatsApp, contar com o apoio de outras famílias e também no nosso direct. Inclusive, quem tiver interesse, já até respondi aqui agora para Mauri Vida Natural, isso? Que caso você queira entrar no nosso grupo de WhatsApp de suporte para as famílias, em que não só a gente presta suporte, mas todas as famílias prestam suporte entre si, trocam suas experiências ali e dão sugestões, vendem enxovais, compram enxovais. Você pode só enviar uma mensagem, tanto no direct da Morada da Floresta, quanto no direct da Bebês Ecológicos, que a gente envia o link para que você responda um breve formulário e no final do formulário você vai encontrar o link para entrar no grupo do WhatsApp. Acho que está muda, Ana. Não tá dando para te ouvir, Ana. Tá muda. Perfeito. Tinha colocado no mute aqui para não dar eco na sua fala, mas acho que deu para a gente esclarecer as principais dúvidas, né, também que a gente recebeu. Dizer que a gente está no Julho Sem Plástico, que é um movimento global de redução do plástico de uso único. A gente sabe que as fraldas descartáveis, elas correspondem a um produto campeão de plástico de uso único no Brasil. A cada segundo, cerca de 250 fraldas são vendidas. E tudo depois é uma coisa que vai virar lixo imediatamente. Então, é um dinheiro que vai diretamente para o lixo, na verdade. A gente usa uma vez e joga fora. Enquanto a gente fala, né, que vai demorar 400 anos para se decompor, na verdade vai virar microplástico isso um dia. E o problema não é só o descarte, mas sim também a produção. Na produção das fraldas descartáveis, o consumo de água já é muito grande. Tem toda uma derrubada de árvores para a produção da celulose. E existe uma questão também das químicas na fralda descartável, né? Teve um estudo na França
que fez uma análise nas fraldas descartáveis e encontraram mais de 60 substâncias tóxicas, sendo dentre elas o agrotóxico, por exemplo. Então, um bebê com uma pele tão delicada, nascer e já ficar em contato com toda essa gama de química é algo muito delicado. A gente sabe que, né, receber um bebê, uma vida nova, é sempre um momento de se abrir para algo novo. E eu acho que as fraldas ecológicas, elas abrem as portas para uma nova forma de pensar, porque através delas a gente acaba se conectando com várias outras coisas, né, que estão relacionadas ao cuidado natural, né, com o bebê também. A refletir também sobre isso, porque é um olhar de menos a mais, porque na verdade é muito menos, é menos pomada, né, é menos lencinho, né, por exemplo, o lencinho é outra coisa, também outro lixo, né, de poliéster, que vai indo ali para o aterro sanitário, que contamina também, e que a gente vai encontrando soluções para cuidar do bebê de uma forma mais consciente, gerando menos impacto. E nesse Julho Sem Plástico, a gente está, então, com super promoções que está rolando no Mercado Livre. E a gente está preparando a nossa loja com muito carinho, para inclusive ter em breve também alguma outra coisa para poder compartilhar com vocês, brindes que a gente está preparando, né? Nesse ano que a gente comemora, então, 13 anos de trabalho, e que a gente calcula que cerca de 12 milhões de fraldas descartáveis deixaram de ir para os aterros sanitários com as fraldas que a gente vendeu. Isso é uma estimativa, porque a gente, primeiro, não sabe se essas fraldas foram usadas ainda por segunda geração, terceira geração de bebês. É uma coisa que a gente acaba não conseguindo mensurar muito bem. E também até se a pessoa comprou, se ela usou realmente. Então, é uma estimativa, né? Além de, como uma empresa pioneira no Brasil, de ter aberto caminhos, né? E inspirado também outras empresas que começaram também a trabalhar por uma mesma causa, né? Que é uma causa tão relevante. Então, é uma honra a gente poder, né, chegar até aqui com produtos tão bonitos, desenvolvidos com tanto carinho, né, com conteúdo de tanta qualidade, e de ter também esse espaço de troca de intimidade, que é nosso grupo de WhatsApp, que é uma super rede de apoio, né, um espaço de dar suporte, de troca de experiência, onde a gente tem ali pessoas mais próximas, assim, né, que a gente pode trocar mais de perto. E aí a gente vai fazer, né, um sorteio, né, Sabrina, também, Sim. para Como forma de comemorar esse retribuir, né, momento, né? Você quer também. falar um pouquinho sobre Sim. ele? Claro. Então, ó, a gente vai sortear tanto para quem estiver presente aqui, quanto para quem de repente não conseguiu assistir a live. Então, se tem alguma amiga que tá de olho, pode também avisar para ela que ela pode participar. O sorteio é como que vai funcionar. Você vai entrar tanto no perfil da Bebês Ecológicos quanto no perfil da Morada da Floresta, vai encontrar lá um post que é verde e fala o que você aprendeu sobre maternidade sustentável com a Morada da Floresta ao longo desses 13 anos. Então, indiferente se você utilizou, de repente, anos atrás, se você assistiu o curso sobre parto humanizado que a Ana Paula fez, se você começou ou pretende começar a utilizar fraldas ecológicas agora, você comenta ali um pouquinho sobre o que você aprendeu com a live de hoje ou com o conteúdo que a gente sempre disponibilizou aqui pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais, blog, site, etc. E comentando, se a gente chegar ali em 30 comentários, a gente vai sortear entre as pessoas que comentaram um kit composto por uma fralda tamanho único, uma fralda de modelo pocket, que você vai poder escolher a estampa, um absorvente que é dentre os lançamentos, né, que é um absorvente com interior, quer dizer, com uma face em dry fit, ou um absorvente na cor CAC, que são os absorventes de fluxo leve, e uma capa anti-vazamentos. Então, para você concorrer a esse kit, é só você entrar nos perfis Bebês Ecológicos ou da Morada da Floresta e deixar seu comentário sobre o que você aprendeu sobre maternidade sustentável, sobre fraldas ecológicas, conosco ao longo desses 13 anos de Morada da Floresta. Muito legal, gente. Ajuda a gente aí a chegar, então, nessa meta aí de 30 comentários nesse post. A gente está aqui dando esse melhor. E aquilo que você aprendeu hoje aqui, aquela dica que foi inspiradora para você, o melhor insight dessa live, você pode comentar, então, naquele post lá. E espero que a gente possa ter, então, respondido todas as dúvidas, esclarecido o máximo para vocês. Esperamos estar pertinho, né? Temos ali o canal também no YouTube, o grupo no WhatsApp, o Instagram Bebês Ecológicos Morada da Floresta, para poder tá conectados. Isso. E lembrando, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, pode só enviar uma mensagem no direct do Bebês Ecológicos, que a gente envia para vocês o link para entrar no grupo também. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigada por quem ficou com a gente Muito até obrigada, agora. A pessoal. Deb, super obrigada. Eu vi que a Deb participou ontem também da live, também aqui hoje com a Sim. gente. A gente começa até a se conhecer aqui quando vai seguindo nessa sequência, né? É. Mauri, espero que a gente possa ter esclarecido aí dúvidas de vocês, contribuído para essa experiência. E queremos ouvir vocês lá. Deixem pra gente aí o comentário do qual foi o melhor insight, o que mais inspirou, nos ajudando a levar essa mensagem também para mais pessoas. Então, Gratidão, pessoal. obrigada. Tchau, Boa tchau. tarde, obrigada. Obrigada, Boa tarde. Sabrina. Tchau, tchau.